Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para você, boa noite, Goiás. Nós estamos de volta com o nosso programa Boa Noite, Goiás, para levar reportagens, informações, entrevistas, para esclarecer muitas coisas que acontecem naturalmente nos nossos dias, no nosso dia a dia. No programa de hoje, a gente tem uma entrevista, estamos aguardando aqui pela presença do secretário-geral da Governadoria do Governo de Goiás, Adriano Rocha Lima. Ele está nesse momento em reunião com o governador Ronaldo Caiado e assim que terminar a reunião ele virá aqui ao programa para falar sobre ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo do estado e que passam pelas mãos dessa secretaria dele. Ele é uma espécie assim de um comandante, um diretor-geral, digamos assim, diretor executivo de tudo que acontece em termos de projetos, de realizações do governo do estado. Então ele sabe tudo de todos os assuntos. Vai ser interessante essa entrevista. Mas a gente vai abrir o programa de hoje falando sobre um fato, né? Fato do dia, fato que explodiu de vez no dia de hoje, nessa quarta-feira, porque nessa quarta-feira, com a presença do ex-presidente Bolsonaro aqui no estado de Goiás, anunciou-se que Gustavo Gayer não será pré-candidato à prefeitura de Goiânia, e sim o até então, candidato a vice-prefeito na chapa de Gustavo, que é Fred Rodrigues. Pipocaram as notícias dando conta de que Fred Rodrigues estaria inelegível. E, claro, isso esparramou pelas redes sociais, está causando um impacto bastante grande. E nós resolvemos fazer o quê? Como sempre, checar a notícia. E foi fazendo uma checagem da notícia que a gente chegou à pessoa-chave para falar sobre isso, que é o advogado que representa Fred Rodrigues em todas essas questões políticas, em todas essas pendengas que acontecem na Justiça Eleitoral. Por isso, a gente fez o convite, ele estava aqui perto da televisão e veio para falar um pouco sobre isso, e a gente vai falar também sobre política de uma forma geral. Mas sobre a questão jurídica em si, quem vem explicar, dar a palavra final, porque é ele que comanda toda a defesa de Fred Rodrigues, é o advogado Vitor Hugo. Tudo bem, doutor Vitor? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rafael. É uma satisfação estar aqui mais uma vez na TV Brasil Central. Ontem tivemos um evento lindo sobre eleição e hoje estamos aqui para falar novamente sobre eleição aqui no Boa Noite, Goiás. É um prazer imenso falar para vocês, o telespectador, e o melhor, elucidar os fatos, sem uma linguagem muito técnica, jurídica, mas falando de uma maneira com que você, telespectador, consiga entender. Combatendo fake news. Combatendo fake news, desinformação ou notícia descontextualizada, que essa eleição será a tônica, né? A tal fake news. Beleza. Então o doutor Vitor Hugo vem para explicar o que está acontecendo, porque passa pela mão dele, né? Passa pelas mãos dele essa defesa de Fred, e ele acompanha toda a história desde o início. Então ninguém melhor para falar sobre esse assunto que ele. Não é não? O meu grande amigo, meu grande companheiro, meu grande colega, não colega não, amigo mesmo, jornalista. Amigo mesmo, Paulo. Rafael Vasconcelos. E tudo amigo, bem, Rafael? Tudo bem, Paulo? Boa noite para você, boa noite, doutor Vitor Hugo, né? Um grande advogado eleitoral, um dos melhores de Goiás e, por que não, um dos melhores do Brasil. Mas eu tenho orgulho de chamá-lo de amigo, porque é isso que nós somos, né? Sim. Além de colegas de profissão, e a gente está aqui para esclarecer. E a dita imprensa profissional, e nós nos enquadramos nessa imprensa, também pode cometer erros e pode cometer fake news. Hoje nós apuramos muito essa questão da notícia que circulou em grandes veículos de comunicação, falando da inelegibilidade de Fred Rodrigues. A gente vai esclarecer se isso é verdade, se isso não é verdade, porque o bom jornalismo, você me ensinou isso, mais de 20 anos atrás, diz o seguinte, o jornalista ele não afirma, ele coloca na boca da fonte, claro, né? Fred Rodrigues está inelegível. Diz advogado, é aceitável. Mas colocar isso como se fosse uma verdade absoluta é algo perigosíssimo, e a gente, como jornalista que checa todas as fontes, a gente fica muito preocupado, Paulo. Claro, e a nossa preocupação não é exatamente com o Fred, né? Porque a gente tem um respeito como temos por todos os outros pré-candidatos que foram entrevistados por nós semana retrasada, até semana retrasada. O que a gente está preocupado é até porque a gente participou desse evento que aconteceu aqui na TV Brasil Central, como disse aqui o doutor Vitor Hugo, e ele participou juntamente com o Danúbio Remy,
com o Diogo Crozara, são 3 advogados eleitorais, ou eleitoralistas, como eles preferem, e também o juiz do Tribunal Regional Eleitoral. E a presença, daqui a pouco a gente vai mostrar a matéria, você vai entender melhor. E a presença também de colegas jornalistas também que vieram para fazer perguntas, para participar desse workshop que a gente fez. Esse workshop deixou a gente assim mais contaminado ainda, né, Rafael? Porque a gente não quer veicular. Como é que a gente daria, por exemplo, a notícia hoje de que Bolsonaro anunciou o nome de Fred sem que a gente entrasse nessa questão de que questiona-se nesse momento essa ineligibilidade de Fred. Então, para que a notícia fique completa, a gente convidou aqui o doutor Vitor Hugo. Tá bem? A gente vai chamar intervalo. Cadê o Raulino? Vai ter vinheta ou não? Vamos direto? Vai direto? Então vamos lá. Vinheta? Então vamos lá. Roda a vinheta do Boa Noite Goiás e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta já, recebendo aqui no programa o doutor Vitor Hugo, que é advogado eleitoral ou eleitoralista? Qual o senhor prefere? Eleitoral mais bonito, né? Nem o senhor gosta de eleitoralista, Gosto, né? não. Então vamos para o eleitoral. Eu acho, sei lá, fora. Mas enfim, é a mesma coisa, né? Ele é advogado nessa área, ele é todo direito eleitoral. Direito eleitoral. Pronto. Rafael, você tem um recado antes de a gente começar a entrar nos assuntos? Não, é rapidinho, até para a gente esquentar aqui, porque a manchete de determinado veículo de comunicação não quer citar, respeitamos todos os veículos, todos os jornalistas. Dos outros não, eles fazem sem o que dúvida querem. alguma não quer citar, mas é o eles seguinte... fazem o que querem, como a gente fazem o que a gente acha melhor também. Claro, e jornalista não pode ter compromisso com erro, em hipótese alguma, a gente tem que ter humildade e reconhecer. O título é o seguinte: Fred Rodrigues está inelegível e pode ter nome indeferido em candidatura à Prefeitura de Goiânia. Ou seja, não colocaram na boca de um advogado. Então o título ele é muito perigoso e danoso, sem dúvida alguma. Acabou virando opinião do veículo de comunicação. Exatamente, uma afirmação. Então isso é muito perigoso e isso é básico. E a gente vai esclarecer nesse programa, sem dúvida alguma. Com certeza, mas antes de esclarecer, de chegar a esse ponto, a gente vai ver primeiro o ponto, vamos dizer assim, o pontapé dessa história. Muito se falava, muito se especulava que Gustavo Gayer não seria candidato a prefeito de Goiânia pelo PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós, inclusive, eu e você, Rafael, fizemos esse questionamento a ele durante a cara sabatina. Sim. Já naquela época o assunto rolava. Muito bem, hoje teve o seu desfecho, porque esteve aqui em Goiânia, depois de percorrer algumas cidades aí do interior, esteve aqui o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí sim, nesse evento, ele anunciou o nome de Fred Rodrigues para ser, então, o pré-candidato do partido a prefeito da capital. A reportagem da Brunelli Portela e do Isaído Santos, que fez as imagens. Vamos ver. Em Goiânia, Bolsonaro esteve na região da 44. Apoiadores e políticos, como o senador Wilder Moraes e o deputado federal Gustavo Gayer, também estiveram presentes. Durante o discurso, Bolsonaro anunciou Fred Rodrigues como novo pré-candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PL. Esse é o primeiro evento do ex-presidente com o candidato do partido. Que é o nosso deputado Fred Rodrigues. E uma salva de palmas para o nosso pré-candidato. O deputado federal Gustavo Gayer, que era o suposto pré-candidato, agora vai se dedicar à oposição do governo Lula na Câmara dos Deputados. O que eu mais escuto, eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui agora que já falaram isso para mim. Se você for candidato, eu voto, mas eu prefiro você em Brasília. Fred Rodrigues, em seu discurso, agradeceu o apoio de Bolsonaro. E a gente enxerga desse homem aqui, não um homem, não um candidato, não um político, mas um sentimento. O sentimento de que esse Brasil pode voltar a dar certo. Olha o tamanho da responsabilidade, não só minha. Estamos na capital mais bolsonarista do Brasil. Políticos do PL falaram da visita do ex-presidente a Goiás. O senhor tirar 3 dias para andar aqui no estado de Goiás, para levar o nome dos nossos pré-candidatos do PL em cada canto do estado de Goiás. Nós temos em Goiás
246 municípios. O PL vai ter candidato a prefeito em 115 cidades. Estou com o presidente Bolsonaro desde segunda-feira por Goiás. Foi maravilhoso lá em Rio Verde, Jataí. Passamos também em Guapó, passamos em várias cidades e a recepção foi excepcional. Aparecida ontem também. Muito bem, você viu aí o evento, né, em que Bolsonaro oficializou, digamos assim, uma pré-candidatura, né, que também não tem, por sua vez, tanta validade, porque não está a pré-candidatura validada, que só vai acontecer a partir do dia 15 de julho, é isso? De agosto. De agosto, aliás. Exatamente. Antes tem as convenções. As convenções partidárias. Tá. Rafael, antes que a gente ouça aqui o doutor Vitor Hugo, eu gostaria que você ajudasse a gente a entender melhor, o telespectador também, entender melhor. Tá, houve esse evento, e a gente, repito aqui, a gente só vai falar desse evento pela importância não apenas da troca, né, de um pré-candidato, isso a rigor não teria importância alguma, não sei, enfim, mas a importância da presença de um ex-presidente da República que veio a Goiânia para mudar todo esse cenário político, até porque a mudança dentro do PL, ela acaba provocando um rearranjo dentro dos outros partidos também. Então, daí a importância, até porque Gustavo Gaia, saindo dessa disputa, ele aparecia nas pesquisas lá em cima, muitas vezes empatado tecnicamente com Adriana Costa e com Vanderlan, mas teve pesquisa que ele apareceu com quase 27% dos votos, da intenção dos votos, contra 16%, por exemplo, de Adriana Costa, que estava em segundo lugar. Então, isso vai mexer está mexendo já com o ambiente político dessa eleição. Eu queria que você explicasse para o telespectador o que é que aconteceu, o que foi detonado com esse lançamento de Fred? O que aconteceu? Paulo, segundo Wilder Moraes, segundo Gustavo Gayer, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro entendeu que Gustavo Gayer desempenha um papel fundamental em Brasília, né, lutando pela questão da liberdade de expressão, lutando contra a esquerda. Então, esse é o argumento. Ele seria mais útil em Brasília e ele passa a focar todas as suas atenções políticas para ser um candidato ao Senado por Goiás em 2026. Fred Rodrigues foi lançado como pré-candidato a vice já com essa perspectiva e com essa intenção. Caso Gustavo Gaia opte por continuar em Brasília, eles já estavam preparando Fred Rodrigues para isso. Tanto é que na sabatina que nós fizemos, né, nós realizamos essa pergunta para o próprio Gustavo Gayer, se ele estava preparando o terreno para Fred Rodrigues, e isso acontece. Agora, essa notícia ela só se torna oficial, homologada na convenção. Eu já vi muitas reviravoltas na política. Você se lembra quando o Íris dizia o seguinte: olha, eu não vou ser candidato, eu desisti, e de última hora houve uma reviravolta, né? É claro que, nesse momento, o Fred Rodrigues é o pré-candidato, eu acredito que essa candidatura se mantenha, mas na política, 40 dias correspondem a uma eternidade. Mas o que eu queria saber, para que o telespectador entenda e a gente possa colocar o doutor Vitor Hugo na história, é o seguinte: Fred assumiu a dianteira dessa disputa pelo PL. Sim. E aí deflagrou o que junto à imprensa? Ah, perfeito, Paulo. Então, a gente acompanha, e a gente fez até um workshop com 3 advogados eleitorais, então a gente é muito informado no que diz respeito à política. Então veio a surpresa da seguinte notícia por um veículo grande de comunicação, sem citar nomes, que acabou repercutindo, né, em todo o meio político. O doutor Vitor Hugo certamente recebeu muitas ligações. Até por causa das redes sociais que repercutem isso. Exatamente. Amplificam, né? A notícia nesse veículo respeitado, nesse veículo tradicional, é o seguinte: Fred Rodrigues está inelegível e pode ter nome indeferido de candidatura à Prefeitura de Goiânia. Ou seja, e é engraçado que na matéria aqui no Instagram não detalha o próprio título. Então, na minha visão como jornalista, né, que a gente tem a técnica jornalística para escrever uma reportagem, está completamente errado. Por quê? A matéria não explica. Se o título fosse o seguinte: Fred Rodrigues está inelegível, dizem advogados, aí seria um parecer, uma opinião do advogado, mas a matéria não explica, o que acabou causando aí um tumulto muito grande e muita gente tem na conta dessa matéria uma fake news. E aí deu trabalho para o doutor Vitor Hugo, advogado eleitoral,
que, desculpe, a garganta não está ajudando muito, mas vamos embora. Doutor Vitor Hugo, advogado eleitoral, que teve que trabalhar muito para combater essas fake news. Por que o senhor considera que essa notícia seja um fake news? Onde é que está o erro? Paulo, o erro está sendo bem objetivo e claro, na própria manchete. Em verdade, existe uma afirmação que é inverídica. E aí, muitas vezes, a gente fica se procurando saber o que é fake news. Qual é o conceito de fake news? Nós estamos, por exemplo, diante de um caso que é uma fake news, uma mentira. O que a gente chama, e está lá na resolução do Tribunal Superior Eleitoral desse ano, de fato sabidamente inverídico. Sim. Bom, mas bem objetivamente, por que é inverídico? Por que é inverídico? Tem de erro nele? Primeiro, o Fred Rodrigues não está inelegível. Basta ir na internet, colocar os dados dele lá que são públicos, que ele já foi candidato, e tirar uma certidão de quitação eleitoral. Quem está inelegível não consegue tirar uma certidão de quitação eleitoral. E foi todo o cuidado que nós tomamos, inclusive com esse veículo de comunicação, de enviar a pessoa que redigiu a quitação eleitoral do Fred Rodrigues. Não tivemos êxito, não tivemos resposta e ainda manteve, né, esse tipo de informação no ar. Quais as consequências disso, Paulo? E por isso a gente toma todo o cuidado e judicializa esses casos nas eleições em casos extremos, como esse, que mesmo diante da verdade não houve uma retratação ou remoção de conteúdo. O senhor chegou a falar com a pessoa que redigiu esse texto? Cheguei a falar com a pessoa que redigiu esse texto nesse veículo de comunicação e demais veículos que replicaram sem essa responsabilidade. Isso pode gerar um desequilíbrio. O que ela disse para o senhor? Bom, disse que, ok, me mande os dados, porém não sinalizou para a retirada do conteúdo do ar. Logo, quando é assim, que nós devemos fazer quanto advogados? Nem mesma versão? Justiça eleitoral. Nem mesma versão? Nem mesma versão. E o senhor representa? Nem mesma versão. O senhor representa oficialmente? Oficialmente o candidato e a sigla. O pré-candidato e a sigla. O que isso gera, Paulo? Isso que é grave. Isso gera o que nós chamamos de desequilíbrio das eleições. Qual é a tônica do sentimento? Desinformação. Sim. Qual é a tônica do eleitor, do cidadão médio, comum? O eleitor médio, comum. Não vou me entusiasmar e não vou aderir a esse projeto porque o meu voto lá na frente não vai valer. Enquanto, em verdade, Fred está completamente elegível, quite com a Justiça Eleitoral, inclusive depois que ele saiu do seu mandato da Assembleia Legislativa, assumiu o cargo público. E qual é um dos requisitos para assumir cargo público? Está quite com a Justiça Eleitoral. Mas por que ele foi cassado? Pois não, Paulo. Sim. Não, só para pegar o gancho, porque nós estamos ouvindo aqui o doutor Vitor Hugo, que é advogado eleitoral, mas que representa Fred. Não Sim. que a gente duvide dele, duvide do senhor. Mas o senhor é seu cliente. Sim. Não é? Ele paga para o senhor trabalhar em defesa dele. Exato. Mas o Rafael teve cuidado também de ligar para outros advogados, que a gente não precisa citar nomes. Não quero Ou você citar. Checou isso com outros advogados também? Chequei com outros 2 advogados, né? Um deles, que na opinião do doutor Vitor Hugo, na sua opinião, é o advogado eleitoral muito conceituado, talvez até o mais conceituado de Goiás. Não é que o Vitor Hugo não seja, né? Mas eu concordo, porque esse advogado, ele é muito experiente, Sim. ele é excepcional. Pula que senão você vai acabar dando o perfil dele, todo mundo vai saber quem é. Não. Eu não vou dar o perfil dele de jeito nenhum. E ele disse com clareza que Fred Rodrigues não está inelegível. E num primeiro momento eu consultei um outro advogado espetacular. Ele até achou que o Fred poderia ter problema com a inelegibilidade. Depois que eu passei a opinião do outro advogado, passei o áudio do outro advogado explicando os detalhes processuais, ele disse o seguinte: não, realmente, Fred Rodrigues está elegível. Então, na consulta que nós fizemos com 3 advogados eleitorais, todos foram unânimes quando nós demos detalhes do caso. Tá bem. Eu gostaria que o senhor desse esses detalhes também para ficar muito claro. Porque existe um entendimento, pelo que eu pesquisei, Paulo, que como ele não teria declarado contas na eleição para vereador, precisaria passar essa legislatura, precisariam passar os 4 anos para ele estar apto a se candidatar. É isso mesmo? O senhor poderia esclarecer esse ponto? Bom, Rafael e Paulo, eu vou tentar não ser tão técnico para que você, telespectador, que porque às o tempo vezes está passando, já não foram tem 20 minutos de programa. Conhecimento, vou ser bem breve, bem rápido, para que você que tenha conhecimento consiga discernir. Bom, Fred Rodrigues
foi candidato nas eleições de 2022 a deputado estadual, foi eleito. Durante o período eleitoral, nas prévias das eleições de 2022, ele tinha um grande problema. Qual? Não tinha certidão de quitação eleitoral, porque não havia prestado conta nas eleições de vereador de 2020. Quando você não presta contas e elas são julgadas não prestadas, como foi o caso, ele fica durante a legislatura o qual concorreu, ou seja, de 2020 a 2024, sem a quitação eleitoral, ou seja, estando inelegível caso prestasse as contas. Ok? Foi discutido o seu registro de candidatura a deputado estadual em 2022 e tivemos alguns provimentos judiciais no TRE falando, olha, você não tem a quitação porque você não prestou contas. Acontece que, aí é onde poucas pessoas sabem, paralelo a esse pleito eleitoral de 2022, estava correndo uma outra ação que visava anular a sua prestação de conta de 2020. Aí é a questão, por que Fred Rodrigues não prestou contas em 2020? Porque ele não foi chamado para prestar contas pela Justiça Eleitoral. Ele não foi chamado regularmente, citado, intimado para prestar as suas contas. Ele não foi notificado. Não foi notificado. Mas o senhor como advogado, já era advogado dele na época? Não, na época não. Tá, mas ele devia ter pelo menos uma assessoria, jurídica ou não, mas que alertasse ele, é normal, você é candidato, participou da eleição, tem que prestar contas. Ele não sabia disso? Aí é o grande problema. Não sabia e ele ainda estava concorrendo por um partido pequeno, que às vezes não tem uma estrutura grande dos partidos, né, maiores, com assessoria jurídica, contábil. E ele, como um cidadão comum, não sabia que deveria prestar suas contas, mas mesmo que ele não tinha tido gasto. Para ele não prestar contas? Fica. Porém, nós temos que levar em consideração que ele era um cidadão médio, que estava ingressando na política, e como ele não tinha gasto dinheiro público e sequer gasto dinheiro com a campanha, ele pensou que não precisaria de prestar. E o suporte jurídico do partido naquela altura, que era um partido pequeno, não deu esse tipo de respaldo. Porém, não devemos deixar de esquecer que a Justiça Eleitoral tem esse dever de ir até você, candidato, estou te citando e te intimando para que você preste as contas. Que na época ele não foi. Mas isso é obrigação da Justiça Eleitoral? É obrigação da Justiça Eleitoral. O que é que houve, então, que ela não fez isso? Ela fez, mas fez de maneira errada, Paulo. Qual? Ela mandou um WhatsApp para ele não respondeu, logo ele não foi citado legitimamente. Porque ele nem leu a mensagem da Justiça Eleitoral chamando ele para prestar contas. Reza a legislação que essa intimação deveria ter sido pessoal. Tá, mas a gente sabe que tem muitas reviravoltas nessa questão eleitoral, existe muita subjetividade. De 0 a 10, qual a possibilidade de ter uma reviravolta, de Fred Rodrigues ter problema com essa pré-candidatura e com uma possível candidatura? Negativa. Não tem nenhum tipo de probabilidade. Por quê? Retomando apenas esse meu raciocínio, Rafael, essa mesma Justiça Eleitoral que julgou as contas deles não prestadas, lá no ano de 2022 reconheceu que errou. E quando reconheceu que errou, falou, opa, nós não chamamos ele a prestar contas de maneira legítima. Logo, estamos aqui anulando a decisão que declarou Fred Rodrigues sem prestar contas e, consequentemente, inelegível. A própria Mas precisa Justiça primeiro Eleitoral. anular esse documento do tribunal para que aí sim ele passe a ser elegível? Isso, e já aconteceu de 2022 para cá. Tá, mas nesse momento, então, de alguma forma, ele está inelegível? Não, de jeito nenhum. Lá atrás, ainda em 2022, a Justiça Eleitoral voltou atrás, deu uma decisão anulando a prestação de contas. Nesse mesmo ato, ele prestou a contas, que já foi julgada, que inclusive teve a certidão de quitação eleitoral dele emitida e ele não tem nenhum tipo de pendência desde 2022 com a Justiça Eleitoral. Por isso, a informação de que ele estaria inelegível nesse momento é fake news. Só para a gente esclarecer, então, por que ele foi cassado? Na verdade, Rafael, não houve cassação. É porque o nome que a gente fala cassação leva em consideração como sendo alguém retirado por abuso de poder político, abuso de poder econômico, que teve algum tipo de irregularidade. Vamos ser técnicos? Okay. Houve o indeferimento do seu registro de candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, mesmo com ele tendo a chancela do TRE Goiás por 5-1 de que a candidatura dele estava ok. Por quê? Porque a decisão que anulou
a prestação de contas dele, de 2020, ela ocorreu no momento posterior à análise da Justiça Eleitoral do TRE. Tá bem. Vamos lá. O Rafael falou uma palavrinha. O TSE passou a usar o que os senhores disseram ontem, o senhor foi o primeiro a dizer ontem sobre isso, algumas palavras mágicas, né, para essa eleição. Por exemplo, não pode pedir voto, mas se usar uma palavra que pode ser entendida como pedido de voto, também provoca o indeferimento da candidatura. Não é isso? Mas tem uma palavrinha mágica que o Rafael falou, que é o seguinte, reviravolta. Você falou isso, né? Sim. Reviravolta. Supondo, dentre essas reviravoltas, embora isso aqui não seja especificamente assunto jurídico, né? O senhor presta assessoria jurídica, é mais uma questão política, mas pelo que o senhor tem visto, pela presença que o senhor tem o tempo todo ao lado de Fred, a gente sabe que Bolsonaro é de direita, Caiado procura uma aproximação com Bolsonaro, que por sua vez também já fez essa aproximação, essa tentativa de aproximação lá atrás, e já estiveram juntos e aparentemente, pelo menos, continuam juntos. Isso tudo, somado, pode significar que isso pode caminhar para um outro rumo, ou seja, de repente, Fred, que ainda não foi testado em pesquisas, pelo menos, que não se sabe qual pode ser o índice, o percentual de intenção de votos que ele venha a ter, mas pode haver um afunilamento desse entendimento entre Caiado e Bolsonaro, o partido de Bolsonaro e o partido de Caiado, no sentido de que Fred possa vir a ser candidato a vice de Sandro Mabel, que é o candidato de Caiado. O que é que o senhor já ouviu sobre isso? Bom, Paulo, aqui eu já vou tirar, né, toda essa roupa de advogado e vou falar como um cidadão comum que analisa questões de movimentações políticas. Sim. Eu creio que nós estamos diante de dois partidos grandes, com robustez e que têm grandes líderes à sua frente. União Brasil, Partido Liberal, e ambos tendem, e isso é legítimo, a encabeçar uma campanha majoritária aqui em Goiânia. Isso é legítimo. A grande questão é que os dois partidos são tão grandes que, ao meu ver, não cabe o retrocesso de nenhum dos dois para compor a vice. Essa é uma análise que eu faço, porque nós temos uma força muito grande do governador Ronaldo Caiado à frente do União Brasil. Porém, nós temos uma força muito grande também do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, aliado ao até então líder nas pesquisas, deputado Gustavo Gayer, que é muito grande e também vai ser testado. É claro que ambos são partidos de direita, que ambos estão muito alinhados com os princípios o qual a direita defende, porém, são partidos tão grandes, são players tão grandes, que eu não consigo enxergar alguém retroceder para ser vice do outro. Então, uma análise fria minha. Mas você ouviu alguma coisa nesse sentido lá nesse ambiente? Pelo contrário, o que eu ouvi é de que realmente não há nenhum tipo de conversa para composição. Do PL seguir até o fim com a candidatura e do União Brasil seguir até o fim da minha candidatura. Então, vindo realmente aí, ouvindo o que vem do Partido Liberal, dos cabeças do Partido Liberal, com o qual sou advogado aqui no município de Goiânia, até o final, Fred Rodrigues vai seguir com a sua candidatura. Sim, Rafael. Eu já vi muita... Para fechar esse assunto. Sim, rapidinho, eu já vi muita coisa na política e essa história ela é bem emblemática, eu vou contá-la aqui de maneira muito rápida, né? Eu estava no escritório do Iris Rezende em 2016, Iris Rezende passou pela imprensa ali no corredor, eu perguntei para ele, o senhor vai aceitar o apoio do PSDB? Ele respondeu, apoio não se nega, né? Só que estava esperando ele lá na sala, Ronaldo Caiado, Dona Iris, Agenor Mariano e outras lideranças políticas. Acabou essa reunião, 1h30, né? A gente voltou. E aí, está definido o apoio do PSDB? O PSDB vai ser vice mesmo da sua candidatura? Aí ele já disse o seguinte, não, a gente não vai ter acordo com o Marconi Perillo. Então, isso no intervalo de 1 hora. Então, 40 dias é um latifúndio, né? É muito tempo, é uma eternidade para a questão política. Então, a gente pode ter muitas reviravoltas nessa situação. Se eu acredito hoje, eu não acredito, mas na política tudo é possível, inclusive nada. É a sua frase, Paulo. Exato, inclusive nada. Alguma coisa mais a acrescentar sobre essa questão, para fechar a questão, para deixar
Bom, Paulo, nosso convidado já está chegando. Só para fechar e dizer que todo veículo de imprensa, do jornalismo sério, claro, muitas vezes está passível de erro e outras vezes também, mesmo sabendo dos fatos, a verdade, traz à tona que pode prejudicar o que nós chamamos de o equilíbrio das eleições, mesmo agora no período de pré-campanha. Logo, nestes casos, a Justiça Eleitoral deve ser acionada, sim, e fazer valer o pleito eleitoral com o equilíbrio e que, de forma alguma, notícias falsas venham a interferir no que você, eleitor, né, tende a escolher lá na frente no período eleitoral. Tá bem, só deixando claro, mais uma vez, para o telespectador que eventualmente não tenha assistido ao início do programa, eu vou repetir que a gente discutiu essa questão aqui porque é um fato, quer dizer, um fato provocado, digamos assim, por uma fake news. Então, como isso repercutiu nas redes sociais, a gente não teria como colocar aquela matéria que a gente colocou da vinda de Bolsonaro a Goiânia para anunciar o nome do pré-candidato a prefeito pelo partido dele, sem que a gente desdobrasse esse assunto, né, Rafael? Então, por isso a gente fez isso, por isso a gente recorreu ao doutor Vitor Hugo, advogado de Fred Rodrigues, que é também do PL. Antes que o senhor vá embora, mas bem rapidamente depois, eu quero um comentário seu, nosso convidado já chegou aqui também, o nosso secretário Adriano Rocha Lima, mas a gente vai fazer um registro também de uma coisa importante que a gente disse aqui durante esse início de programa, que foi um workshop que a TV Brasil Central e a TV Assembleia Legislativa realizaram na noite de ontem, aqui no auditório Lígia Rassi do Centro Cultural Oscar Niemeyer. O tema, Eleições 2024. O que muda? O evento contou com a presença de comunicadores, de jornalistas, de radialistas que puderam atualizar os seus conhecimentos em relação às regras para as eleições municipais deste ano. Vamos ver. Um erro aí no vídeo. Para esclarecer as dúvidas e falar sobre a legislação eleitoral em vigor, a TV Assembleia Legislativa e a Agência Brasil Central promoveram o workshop Eleições 2024, o que muda. Hoje a gente vai descobrir na prática quais são essas novas regras eleitorais e a Brasil Central, em parceria com a TV Assembleia, vai cumprir exatamente o que for determinado. A gente tem esse compromisso. O evento foi destinado aos comunicadores que farão a cobertura jornalística dos pleitos municipais nos 246 municípios do estado. Alterações significativas aconteceram na legislação e serão aplicadas pela primeira vez nas eleições municipais deste ano. Mudanças que vão desde a pré-campanha, passando pelas convenções partidárias, foram abordadas durante o evento. Quantitativo de candidatos, por exemplo, regras de propaganda eleitoral, formas de arrecadação por meio Pix, são novidades para essas eleições, mas principalmente o combate à desinformação, à fake news, que são as principais metas da Justiça Eleitoral para esse ano de 2024. As pessoas precisam já começar a se conscientizar. Tem uma eleição batendo aí na porta, tem uma eleição que vai resolver ou pode mudar a vida de 246 municípios em Goiás. Então a importância é muito grande. Tem que tomar muito cuidado com o que vai veicular na internet, de que maneira, senão você pode ganhar as eleições e não levar. O juiz eleitoral José Mendonça Neto ressaltou a importância desse debate, considerando as eleições como um momento crucial para a democracia. O principal desafio aqui hoje é a questão da fake news. E o TSE e o TRE de Goiás estão preparados para enfrentar essas informações falsas, com a ajuda da imprensa, com a ajuda de mecanismos, por exemplo, como a inteligência artificial, e assim minimizar os danos, porventura, que possam ocorrer no processo democrático. Muito bem. Para encerrar aqui com a participação do doutor Vitor Hugo, a gente viu ele na reportagem, está aqui no estúdio, mas eu queria uma avaliação, no dia seguinte, Day After, como se dizia naquele filme, o filme chama Day After. O dia seguinte, como é que foi a repercussão? O senhor sentiu o quê?
Não só foi no meio... bom? Não, foi bom? Bom não, foi ótimo, Paulo. E eu, inclusive, eu quero parabenizar vocês e agradecer mais uma vez o convite, Rafael, Paulo, toda a TV Brasil Central. Reginaldo. Reginaldo, claro, né? Que é também todos os idealizadores, vocês que estão aí por detrás da câmera, que foi um sucesso. Claro, produção. Não só no meio jurídico, mas também com toda a imprensa, porque vocês abriram as portas da TV Brasil Central para todo veículo de comunicação que quisesse vir se conscientizar a respeito das eleições. Então, no meio jurídico, com a comunidade, com a sociedade, telespectadores, eleitores, hoje reverberou muito bem. Parabéns a vocês. E assim, a gente já fica ansioso para daqui 2 anos, novamente, vocês promoverem, porque as regras já podem ser outras. A gente, de 2 em 2 anos, a legislação eleitoral muda e parabéns pelo pioneirismo. Obrigado. Certamente. Não é vocês... A gente já fez 2 anos atrás, né, Rafael? Sim, mas iniciativa de vocês, Fomos né? pioneiros. Pioneiros nesse modelo, nesse formato. E... se copiarem é porque está ótimo, e pode ter certeza, vão copiar. Parabéns a vocês. Se não copiarem também, a gente fica e feliz foi uma do mesmo honra jeito, estar aqui. porque importa que a gente faça, né? A gente não se preocupa com a linha editorial de ninguém. Cada um faz o que julga melhor. A gente julga melhor fazer isso e a gente vai fazer, assim como durante essa eleição a gente vai repetir, se Deus quiser, tudo que a gente fez também na eleição de 2 anos atrás, dando show com a ajuda, inclusive, de advogados como o senhor. Doutor Vitor Hugo, obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, eu agradeço, Rafael. E, sempre que me chamarem, é um prazer estar ao lado dos maiores, dos melhores, né, da comunicação do Estado de Goiás, quiçá do Brasil, aprendendo um pouco mais com vocês. Obrigado mais uma vez. Maior posso ser, quase 2 metros. Não, maior de envergadura. Obrigado. Antes que o senhor saia, eu vou chamar, está tudo ok com o nosso link? Temos um link em Jataí, está tudo ok? Está ok, Rolino? Está ok? Então vamos lá. A nossa repórter Isabela Mendes, que faz parte aqui do grupo da TV Brasil Central, está em Jataí e ela foi para acompanhar algumas agendas por lá. E ela entra agora para dizer o que é que aconteceu por aí. Isabela, boa noite para você. A prefeitura pagou lá por 7 meses o salário, depois dividiu com o governo de Goiás, passou aí na Assembleia. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Rafael Vasconcelos também. Estamos aqui hoje em Jataí, em comemoração à inauguração da duplicação da Avenida Governador Maguito Vilela. Esta que é uma das principais cerimônias em homenagem aos 129 anos da cidade de Jataí. A cerimônia conta com a presença do vice-governador Daniel Vilela, que é filho de Maguito, né? E fez uma linda homenagem ao pai, falando sobre como o pai lutava pela cidade de Jataí, tinha um grande amor pela cidade e fez de tudo, né, para que a cidade pudesse crescer e prosperar. É com vocês aí no estúdio. Muito bem, obrigado. Obrigado a Isabela, né? A equipe toda que foi lá para Jataí. Né? Pena que não deu para ver algumas coisas mais, né? Porque o horário do programa não coincidiu com o evento lá naquela cidade. Muito bem, mudando de assunto agora, eu disse na abertura do programa que a gente estava esperando pela presença aqui de uma pessoa que é muito importante dentro da equipe do governador Ronaldo Caiado. Ele é considerado assim uma espécie de subgovernador, uma coisa assim. Nunca existiu isso, né? Veio aqui a imagem aqui. Adriano Rocha Lima, que é secretário-geral da governadoria do governo do estado de Goiás. Passam por ele todas as ações praticadas pelo governo do estado. Ele acaba dando suporte, né, para todas as secretarias, órgãos, todos os eventos, ações realizados pelo governo do estado. Então a gente elencou aqui alguns desses assuntos para que a gente possa ouvir de que maneira ele participa disso. É uma pessoa que não gosta de aparecer, né, ele é muito... fica na dele, ele faz o trabalho dele, mas ele não gosta de exposição, né? Eu já percebi isso desde o início, mas hoje ele aceitou o convite da gente, depois de a gente insistir muito, ele veio ao programa para falar um pouco sobre esse trabalho que o governo faz e, por extensão, que passa pelos braços dele, pelas mãos dele, pela cabeça dele. Secretário, obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite, obrigado você, Paulo, pelo convite, obrigado pela TV Brasil Central por estar sempre promovendo esse debate aí em torno das ações do governo, porque é muito importante, né, para o cidadão que está ali na ponta saber esse dia a dia, né? Muitas vezes ele nem sabe de algumas ações tão importantes que o governo promove, que sempre é em benefício dele, olhando para o cidadão, e essa comunicação é fundamental. Com certeza. As pessoas passam batidas, até porque, que bom, né? São muitas as ações que estão sendo colocadas em práticas. E, por exemplo, eu procuro ler, não leio de quem não manda, mas eu leio de quem manda, né, Rafael? A gente procura se informar sobre o que anda acontecendo
A gente procura saber, por exemplo, dentro da Prefeitura de Goiânia, mas lá eles não falam com ninguém, a não ser quem interessa a eles. E não sei se a gente interessa a eles ou não, parece que não, mas a gente recebe informativos, né, do governo do Estado, por exemplo. E eu pedi, até está aqui o Lucas Santana, que comanda a nossa redação lá na TV Assembleia Legislativa, e eu pedi a ele, foi uma iniciativa minha até, que eu achei muito interessante uma ideia da criação de uma casa do interior, para atender pessoas do interior que venham para Goiânia em busca de atendimento médico, por exemplo. Muitos deputados dispõem de casas para receber essas pessoas, casas do interior, mas uma coisa do governo do Estado, é uma coisa, me parece, bem planejada, pelo que eu li, e eu pedi a ele que ele próprio, inclusive, faça essa matéria, porque ele é muito cuidadoso nisso. Então, eu achei interessante essa ação, que muitas vezes, como o senhor disse, passa despercebida, né, para o grande público. Nós estamos aqui para mostrar notícias boas, de notícia ruim. Eu estou cheio. O senhor está cheio, não? Nossa. Todo dia, toda hora, né? Toda hora, né? Eu parei até de ver muito noticiário, né, Rafael? Diga aí, Rafael, para a gente começar a entrevista com o secretário. Primeiro, agradecer muito ao secretário, né, que de fato é um braço importante do governo. Evidentemente, o governador Ronaldo Caiado e todo governante precisa de pessoas de confiança, e hoje a gente vai saber a respeito dessas ações do governo de Goiás em prol do cidadão, e isso é fundamental, e a gente vai fazer um programa esclarecedor. Com certeza. Tem outro assunto também que eu vi, acho que foi hoje, também nesses informativos, que fala da Escola do Futuro. Sim. A Escola do Futuro, eu achei muito interessante. Pedi também, né, ao Lucas, né, que a gente faça uma matéria. Bom, notícias boas. Notícias ruins, já tem gente demais dando notícia ruim. Eu passei dessa fase, sabe? Sim. Cansei. Então a gente quer dar notícia boa. Não quero saber de briga de vizinho, um matou o outro, essas coisas que isso só constrange, só derruba o astral da gente. Vamos lá. Eu até separei aqui, embora não seja notícia de hoje, mas foi da segunda-feira, de um assunto que eu considero bastante importante também, e a população ali do entorno de Brasília considera igualmente muito importante, muito necessária, e a população de Brasília também, não só do entorno, mas também da capital, ali do Distrito Federal, considera importante, porque vai prestar um atendimento à saúde naquela região, que estaria sobrecarregando o atendimento para quem mora em Brasília. E as cidades do entorno estariam desassistidas. Estariam, não, ainda estão, porque ainda não chegou o trabalho total ali desse Hospital Estadual de Águas Lindas. O senhor tem um dedo nessa história? Olha, esse é um marco muito importante do governo Ronaldo Caiado e que mostra também a forma dele governar, né? Primeiro, pegando uma obra que começou em 2005 e foi paralisada não sei quantas vezes, inaugurada não sei quantas vezes, sem nunca atender um paciente sequer, né? Uma irresponsabilidade com o dinheiro público, com o cidadão sem tamanho ocorrida em governos anteriores. O governador pegou essa obra em 2021, se determinou que vamos concluí-la, até porque, como você mencionou, a região do entorno, ela é uma região muito densa populacionalmente, tirando essa região metropolitana de Goiânia, a segunda região metropolitana de maior densidade de população. É uma região que merece e precisa de uma atenção em todas as áreas do serviço público, e especialmente na área da saúde. O governo Ronaldo Caiado, ele foi quem levou efetivamente saúde para o interior do estado, que antes era concentrado aqui na capital, chegando no máximo ali em Anápolis, e através de 7 hospitais que foram implementados, alguns estadualizados, e esse de Águas Lindas é um desses exemplos, além de 6 policlínicas também espalhadas por todas as regiões do estado de Goiás. E esse Hospital de Águas Lindas é um hospital que não é um hospital qualquer, é um hospital que está trazendo só de leitos de UTI, acrescentando 40 leitos de UTI ali na região do entorno, 100 e tantos leitos normais, sem ser de UTI, somados a esses 40. Mais de 160. Mais de 160. Então, uma promoção ali da saúde, levar realmente com responsabilidade o atendimento para a população do entorno que ela nunca teve. E se você pega, né, o entorno de Brasília, esse é o 3º hospital que vem atender essa região. Nós já temos de Lusiânia, de Formosa e agora esse de Águas Lindas, trazendo realmente a importância que merece para essa população do entorno, que ela trazendo dignidade, especialmente na área de saúde, e as outras áreas que, obviamente, já foram marcos aí desde o início do governo Ronaldo Caiado, que
várias cidades ali do entorno estavam entre as cidades mais violentas do Brasil. E hoje os índices de violência no estado de Goiás bateram recorde. Você pega o Atlas de Violência, é o estado que mais reduziu todos os índices, né? Eu tive há pouco tempo com um empresário grande aí do Brasil, um dos maiores empresários aqui. Não vou citar o nome dele, porque não sei se ele quer que cite, mas ele dizendo que o estado de Goiás, em termos de até 2017, 2018, em termos de roubo de carga, em números absolutos, só perdia para São Paulo e Rio de Janeiro. Imagina isso. O estado que, São Paulo, você tem lá perto de 50 milhões, 40 e tantos milhões de habitantes, o estado de Goiás com 7 milhões, e perdia por pouco por São Paulo em número absoluto, né? E que desde 2019 para cá, ele não teve sequer um roubo de carga desde então. Eu não estou falando de reduzir para menos, não, ele não teve nenhum roubo de carga desde 2019 para cá. Então, mostrando que esse foi um marco fundamental do governo Ronaldo Caiado, da segurança pública, que veio acompanhado dessa evolução na saúde, marcada essa semana, como você disse, para a inauguração desse Hospital de Águas Lindas, algo que vem sendo prometido para a população desde 2005, e fora... 19 anos, né? 19 anos, além de citar aí os investimentos também na área da educação, que também estão colocando Goiás como um estado de referência nessa área. E aí você mencionou as escolas do futuro, mostrando que há preocupação com o ensino fundamental, o ensino médio, mas também com o ensino profissionalizante. E veja, Paulo e Rafael, a escola do futuro não foi algo que, um dia acordamos, vamos fazer uma escola do futuro. Não. Nós, em 2019, quando fizemos a primeira edição da Campus Party em Goiás, nós fizemos um fórum chamado Fórum do Futuro do Trabalho. Qual era o propósito disso? Era identificar quais eram as profissões que seriam profissões do futuro, aquelas que iriam mais empregar no futuro e aquelas profissões que estariam em desuso, principalmente por conta da chegada da tecnologia, da automação, que está realmente modificando essas relações de trabalho. E a partir dessa identificação, nós fizemos um manifesto que foi assinado pelo governador com uma agenda a ser cumprida. E dentro dessa agenda estava a criação das escolas do futuro, que 2 anos depois, a partir de 2021, começaram a funcionar. E isso permite com que nós formemos de maneira gratuita, né, num processo em parceria com a Universidade Federal de Goiás, né, justamente a promoção, a formação dessas pessoas em áreas que vão são as áreas mais geradoras de emprego. Então, nós estamos capacitando, não é só, de um lado, a gente gera emprego, com crescimento também em todo o que tem do mercado de trabalho, da indústria, que tem batido recorde no estado de Goiás quando comparado com o Brasil, mas trazendo também a capacitação da mão de obra para ocupar essas vagas de trabalho. Então, vamos lá, por partes. Vamos por partes. Campus Party, que na verdade é com Y em inglês é festa, mas aqui é parte mesmo. Vamos voltar ao assunto do novo Hospital Estadual de Águas Lindas. A repórter Brunelli Portela traz os detalhes. O Hospital Estadual de Águas Lindas, que leva o nome do filho do governador Ronaldo Caiado, promete revolucionar o atendimento de saúde na região. Com uma infraestrutura moderna e tecnologia de ponta, o hospital atende às crescentes demandas da população local e dos municípios vizinhos. O hospital foi inaugurado com pacientes já sendo atendidos. A expectativa é que a unidade beneficie mais de 1 milhão de pessoas das regiões do entorno e do nordeste do estado. 164 leitos de internação, sendo 40 de terapia intensiva, 20 leitos de terapia intensiva adulto, 10 de pediátrico e 10 de neonatal, além de 6 salas de centro cirúrgico, são 6 salas do centro cirúrgico e 3 salas do centro obstétrico. O que é que a gente espera fazer nesse hospital? Em torno de 180 partos por mês, 600 cirurgias por ano e em torno de 6.500 internações por ano nesse hospital. O prefeito de Águas Lindas citou os anos de espera da população local. Eu sei que esse hospital é do estado, mas ele está infiltrado, grampeado no coração do Águas Lindense, que há 19 anos aguardava por esse momento.
Durante a inauguração, o governador Ronaldo Caiado destacou que a unidade realiza atendimentos de alta complexidade. O governador ainda visitou as instalações do hospital e atestou o bom funcionamento com realização de consultas, exames e internações. A obra custou 157 milhões de reais do Tesouro Estadual. Ele vai ter um custo, ao estar funcionando, de mais de 25 milhões por mês. Então você fala assim, tudo bem, ele custou 160 milhões de reais. Mas se você imaginar, por que os governos anteriores não inauguravam o hospital? É porque em 8 meses aqui desse hospital funcionando, ele já superou o que o Estado investiu na construção e nos aparelhos. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou que o hospital oferece atendimento de qualidade. Um hospital que após 20 anos, o senhor entrega hoje à população. Isso é SUS, isso é compromisso de uma gestão com a qualidade da atenção à sua população. Como eu disse, é um assunto tão importante que esteve aí a ministra da Saúde, esteve grande parte da imprensa de Brasília interessada em saber se esse hospital vai atender também essa população lá fora de Brasília, para desafogar Brasília. E o pessoal da região ali, naturalmente, também interessada, porque estava à espera disso há muito tempo, né, Rafa? 19 anos é muito tempo. Sem dúvida. Com muitas inaugurações pelo caminho, eu estive como jornalista em 2018, no entorno ali do Distrito Federal, e as pessoas estavam sem esperança, porque tinham muitas obras, o secretário Adriano sabe disso, que estavam totalmente paralisadas e sem nenhum tipo de perspectiva. Hoje a gente vê essa regionalização. O que de fato aconteceu na gestão? Qual que era o problema? O problema era a incompetência, o problema era na gestão. O que aconteceu para mudar essa realidade, secretário? Pois é. Eu acho que é muito importante as ações do governador Ronaldo Caiado, a forma dele gerir o Estado, que desde o primeiro momento ele procurou separar completamente a parte política da parte de gestão e colocar na gestão do governo as pessoas com capacidade e competência nas áreas específicas que precisam ser geridas. Dentro dessa estrutura do governo, coube a nós da Secretaria-Geral de Governo justamente aquilo que o Paulo fez na introdução desse programa, aquilo que ele mencionou, que é garantir que você tenha, em primeiro lugar, um propósito único, atividades integradas, principalmente projetos que envolvem diversas secretarias, como esse de Águas Lindas é um exemplo. De um lado você tem a saúde, de outro lado você tem a Goinfra entregando a obra, você tem a parte de licenciamento no meio ambiente, quer dizer, cada área fazendo o seu papel. Então, para que nós conseguíssemos profissionalizar essa gestão, a gente trouxe as melhores práticas de gerenciamento de projetos, que é o nome correto que se dá a isso, implementando o conceito que se chama de escritório de projetos no governo. É realmente uma profissionalização da gestão. E esse escritório de projetos, nós temos uma gestão central, que fica na Secretaria-Geral de Governo, e núcleos em todas as secretarias, de forma que nós conseguimos, com isso, garantir que, em primeiro lugar, se tenha gestão de forma com capacitação para isso, com técnica. Esse trabalho é coordenado pelo senhor? Coordenado, exatamente, por mim e para as pessoas que compõem a Secretaria-Geral de Governo. Sim, claro, mas é importante ressaltar para que, como eu disse no começo do programa, da entrevista, a importância da sua presença dentro do governo, porque o senhor acaba sendo um coordenador geral, um governador geral, vamos dizer assim. Não. Subgovernador geral. Não. Mas, claro, o Caiado é que tem a caneta, ele que manda, ele que decide, mas o senhor executa. O senhor fala, vamos funcionar, vai funcionar assim, você faz isso. É isso mesmo? A gente garante exatamente colocar uma gestão profissional. Quer dizer, o meu propósito ali na Secretaria-Geral de Governo é justamente transformar aquilo que a decisão do governador Ronaldo Caiado, aquilo que ele quer implementar, para que efetivamente aquilo consiga ser executado. E quando fala que consegue ser executado, a gente não está falando somente de entregar
é entregar na data, entregar dentro do orçamento que foi previsto, né? Garantindo que há prioridades e as prioridades são seguidas. Porque, veja, obviamente, em qualquer parte da nossa vida, seja no governo, seja em qualquer lugar, sempre vai existir muito mais necessidades, desejos do que recursos disponíveis para fazer. Então tem que haver prioridade, tem que haver propósito, tem que haver definição de onde se quer chegar. Quando o chefe do executivo ele é eleito porque a população entende que ele vai transformar a vida das pessoas. E essa transformação, ela efetivamente tem que acontecer. E para isso tem que estar muito organizado em termos de propósito, até porque o tempo de governo ele passa voando. Obviamente, a burocracia de um poder público... Já está no segundo mandato dele, na metade do segundo, quase. Quase na metade do segundo. A burocracia do poder público ela não tem a mesma agilidade do setor privado, então isso é um dificultador a mais. Então, para que a gente garanta o cumprimento dessas entregas, tem que ter uma gestão profissional. Então, o papel grande da SGG foi justamente esse, trazer metodologia, organização, para que o governo pudesse trabalhar com uma unidade única, garantindo que essas entregas sejam feitas de forma dentro do prazo, de forma estruturada, garantindo o escopo daquilo que foi definido e dentro do orçamento previsto. Tá bem. Vamos falar de um assunto agora que interessa também a grande parte da população que anda de ônibus, né? A reclamação é generalizada desde muitos anos, né? Desde que eu me conheço por gente. O transporte coletivo em Goiânia sempre foi muito criticado. Aliás, de resto, no Brasil inteiro, infelizmente. Mas aí vem um outro assunto, transporte coletivo. E eu queria saber qual o dedo que o senhor teve também nessa história dessa reestruturação do transporte coletivo aqui em Goiânia, que é um trabalho feito pelo governo de Goiás, passa pelas suas mãos, junto com prefeituras da região metropolitana. E isso vai significar investimento de R$1,5 bilhão de reais. Só nesse ano já foram 220 milhões destinados à aquisição de ônibus elétricos, pontos, entre outras ações, que você confere agora na reportagem do Rafael Mesquita e do Josimar Moreira. Vamos ver. Entre 2020 e 2023, foram investidos R$725 milhões no transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana. Os recursos do governo do estado e prefeituras de Goiânia, Aparecida e Senador Canedo foram para programas como o Passe Livre do Trabalhador, Bilhete Único, Cartão Família e Meia Tarifa, além do subsídio da passagem, que é a mesma R$ 4,30 desde 2019. Mesmo assim, no dia a dia, a população ainda acredita que é preciso mais melhorias para o sistema. Os ônibus demoram demais. Tem que melhorar um pouco, com mais ônibus. Determinados horários, o ponto fica assim, gente passando mal, gente nervosa porque tem que cumprir horário e não tem ônibus. Toda a vida foi desse jeito, você demora, né? Lotado, principalmente de manhã cedo quando a gente vai para o trabalho, né? O poder público avalia que grande parte dos investimentos feitos serão percebidos pelos usuários em médio e longo prazo. A questão da renovação de frota, a infraestrutura do Eixo Anhanguera, a conclusão do BRT, que deve acontecer até agosto. Mas o total das obras vão ser somente no final de 2025 para 2026. Então vai ter um tempo maior ainda para a população sentir essas diferenças. A partir do momento que inicia as entregas, o usuário começa a perceber essas melhorias. Vou dar o exemplo da entrega da estação do Hemocentro, do Eixo Anhanguera. Totalmente revitalizada, uma estação que ficou moderna, eu diria que a estação mais moderna do Brasil hoje, dos BRTs. Eu tenho certeza que aquele usuário que usa aquela estação, ele está elogiando hoje. Somente em 2024 já foram gastos R$ 222 milhões no transporte coletivo de Goiânia. Entre as principais destinações estão o subsídio da tarifa, aquisição de ônibus elétricos, melhoria dos pontos de parada, investimento na infraestrutura do BRT Norte-Sul, além da requalificação do Eixo Anhanguera, com reforma de terminais e estações. Muito bem, nós estamos conversando com o Adriano Rocha Lima, que é secretário-geral do governo de Goiás. Secretário, a questão do transporte coletivo, né? Essa aí, não apenas a coordenação dessa reestruturação passa pelas suas mãos, mas estão também nas suas mãos algumas atribuições importantes
para melhorar esse transporte coletivo. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Bom, Paulo, esse é um ponto muito importante que você está tocando. Primeiro porque talvez esse seja um dos projetos, se não for mais, o que mais me apaixona, né? Porque a gente sabe da dificuldade da população em se locomover no dia a dia e o quanto que isso foi sucateado ao longo do tempo. Tanto é verdade que o número de pessoas que usavam o transporte coletivo em 2008 versus agora é mais ou menos a metade, mostrando que esse sucateamento foi expulsando as pessoas. Então, quando eu me recordo... As pessoas começaram a comprar motocicleta, usar Uber, carro velho, Uber. Exatamente. E eu me lembro bem, Paulo, que logo no final ali da pandemia, onde a situação estava mais crítica ainda, foi quando nós resolvemos realmente enfrentar esse problema. Obviamente eu não vou citar aqui nomes, mas de pessoas do meio político, inclusive aliados, chegavam para mim e para o governador também, falando, não mexe com isso não, isso aí não vale a pena, isso aí, isso aí é caixa de marimbondo, não mexe nisso não, que isso aí não tem solução, isso é só desgaste. Até porque teve gente que prometeu resolver o transporte coletivo em 6 meses, né? Pois e está aí é. até hoje o problema. Pois é. Então, nós efetivamente resolvemos enfrentar o problema. O governador Ronaldo Caiado falou, quando dizem isso para mim, é quando eu realmente vou agora assumir e enfrentar. E, obviamente, pegando uma população que estava desacreditada dessa melhoria, como você disse. Quem faziam já tinham promessas atrás de promessas. Então, nós, num primeiro momento, procuramos, inclusive, ser bem assim comedidos naquilo que a gente falaria. Vamos começar a entregar para a população ver que realmente isso não é promessa, isso aí é um compromisso realmente do governador em transformar. E já melhorou alguma coisa? Paulo, já melhorou, mas assim... Está longe. Falta muito ainda, mas esse muito está em ritmo acelerado para ser executado. Até final de 2025, que é final do ano que vem, a gente está falando de 1 ano e meio, eu digo para você que 80% a 90% daquilo que foi compromisso já vai estar concluído. No máximo, ali no primeiro trimestre de 2026, a gente vai estar atingindo aí perto dos 100%, se não for já o 100% de tudo. Agora, veja, como você disse, a Secretaria-Geral de Governo ela tem dentro das atribuições, aí atribuições diretas, não são atribuições apenas de apoio, de justamente ser responsável pelo transporte na região metropolitana. Por que o governo entra nisso? Muitas vezes as pessoas... o transporte não é uma coisa municipal. Claro que é municipal, mas quando você fala de região metropolitana, que envolve diversos municípios, isso recai sobre aquele ente federado de hierarquia superior, que é o caso do Estado. Ele tem que coordenar isso. E por isso que, além dessa responsabilidade frente à Secretaria-Geral de Governo, eu também presido a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, a CDTC, que é o órgão máximo que coordena isso. Agora, Paulo, o que está sendo feito no transporte coletivo de Goiânia, isso precisa ser ressaltado, não são alterações cosméticas de passar um panozinho aqui, limpar ali, dar uma melhoradinha na aparência. Não, é uma transformação profunda. Aquilo que a população vai receber do transporte coletivo é algo que nunca foi imaginado nesse estado. E eu estou falando não só de reforma de todos os terminais, estações do eixo Anhanguera, a entrega do BRT, que vai ser entregue agora com as adaptações que nós estamos fazendo os 2 corredores BRTs, que o eixo Anhanguera também é um corredor BRT, com o Norte-Sul sendo entregue, com substituição de 100% da frota. Eu não estou falando de maior parte da frota, substituição de 100%, toda a frota passar a ter ar-condicionado. E a gente está, hoje, só para você ter uma ideia, a região metropolitana de Goiânia ela tem cerca de 1.000 ônibus circulando. A substituição, além de substituir os 1.000, vai acrescentar mais 500 ônibus na frota de Goiânia. A frota de Goiânia vai ter 1.500 ônibus disponíveis. A gente está aumentando mais de 30% do número de linhas hoje disponíveis. A oferta de lugares nessas linhas aumentando mais de 40%, aumentando a frequência dos ônibus. Então, é uma transformação que ela passa pela infraestrutura de reforma, de substituição de todos os abrigos, né, os pontos de ônibus, que quem circular por Goiânia já vê aquele ponto azul ali, que é de cor azul, né, novo, etc. Secretário. E toda essa transformação também, com renovação da frota, como eu disse, com ampliação do número de linhas e toda uma modernização
em termos de qualidade, de conforto para o cidadão. Existe hoje, né, uma realidade que só pobre que anda de ônibus, em Goiânia, na região metropolitana. Essa questão dessa cultura de que todo mundo tem que andar de carro ou mesmo de Uber, é possível mudar, já que ela vem de décadas e qualquer pessoa que anda de ônibus, se ela tem a oportunidade de comprar uma moto, comprar um carro, ela diz o seguinte: vou sair do transporte coletivo. Essa questão da mentalidade vai mudar, na sua opinião? Existe essa possibilidade ou é utopia? Não, Rafael, você tocou num ponto crucial, que inclusive, por coincidência, eu repito isso com muita frequência, exatamente o que você fala. Porque obviamente, quando a gente fala de questões culturais, elas são mais difíceis de serem, levam mais tempo. Não é fácil. O primeiro passo para isso é justamente você oferecer algo de qualidade, para que desmistifique esse negócio que transporte público é para a população de baixa renda. Transporte público é para todos. Eu morei muitos anos, todos sabem, no Rio de Janeiro, sou goiano, nascido em Goiânia, morei muitos anos no Rio, e esses dias eu estava fazendo uma comparação exatamente disso. Se eu chegar no Rio de Janeiro, numa empresa de grande porte, tiver numa sala ali com 30 pessoas, de todos os níveis, de vice-presidente, diretor, gerentes, funcionários, de uma maneira geral, e perguntar: quantos aqui vêm trabalhar utilizando transporte público? Eu garanto para você que pelo menos 80% daquele público ali utiliza transporte. Se eu fizer essa mesma pergunta no mesmo ambiente em Goiânia, talvez eu chegue a 5%, 10% daquele público. Se muito. Então, realmente, isso é uma cultura que precisa ser mudada. A gente precisa saber que, inclusive, quando a gente fala de transporte coletivo, não é só para facilitar, né, a mobilidade da população, é para trazer qualidade de vida de uma maneira geral para a cidade. Não tem cabimento a cidade como Goiânia você ter famílias com 3, 4, 5 carros, sabe? O nível de aquisição, a quantidade de carros que entram em circulação em Goiânia a cada dia, não há como você suportar isso. A velocidade de adaptação das vias, de infraestrutura, não acompanha a velocidade de carros. Então, realmente, o transporte coletivo ele vai vir e você pode ter certeza que nós vamos intensificar campanhas de comunicação para garantir, para quebrar esse mito aí de que transporte coletivo é para a população de baixa renda. Agora, só mais um dado muito importante. Uma vez que a gente modernize tudo isso que eu já mencionei aqui, não vou repetir, nós entraremos com o conceito de mobilidade como serviço. O que significa isso? É dar para o cidadão que sai de casa até de chegar ao destino, não só a opção do ônibus, mas todas as opções disponíveis, desde a integração do próprio veículo com o local de faixa azul, onde ele pode parar perto de um terminal e a partir dali ele possa pegar o ônibus, como bicicletas, essas bicicletas de uso temporário, né, que vai estar integrada, o bilhete único que ele usa no transporte, ele vai poder sair de casa, pegar uma bicicleta, ir até o ponto de ônibus, ao primeiro local ali, um terminal, onde for, deixar a bicicleta lá e a partir daí pegar o ônibus. E toda a integração, inclusive, a gente não vai disputar com outros modais, né, com o Uber, com a moto, na realidade é garantir uma integração para que toda essa mobilidade ela esteja integrada e o cidadão consiga se locomover da forma mais confortável e no menor tempo possível. Tá bem. Falar de outros assuntos, vamos lá. Pedir o senhor para a gente dar uma corridinha, que já são, desculpe telespectador, o senhor também, Rafael. Tranquilo. Mas é o ar-condicionado, né, Rafael? Sem dúvida, acontece, né? Todo mundo está com essa gripe aí. A minha não é gripe, não. A minha é só laringite, faringite, rinite e sinusite, tudo junto. Se precisar, tem também a labirintite. Todos os ites. Todos os ites. It antigamente é uma palavra antiga, isso não é desse tempo. It significava luxo, chique, é uma palavra it. É uma palavra chique. Deve ter, provavelmente, ter sido roubada lá do vocabulário inglês, né? Que o it é usado para animais, coisas inanimadas. Mas vamos lá. Eu quero saber o seguinte, bem rapidamente, por favor, secretário. Chineses. Como é que está o relacionamento? Já rendeu frutos? Que investimentos que a gente pode esperar dos chineses? E uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. É bom para Goiás que os chineses venham para cá, até por uma questão ideológica, política? Quer dizer, China tem um regime que não é exatamente o do Brasil, o Brasil não tem regime igual ao da China. Pode haver um casamento apenas comercial nisso, que seja bom para o estado de Goiás? Eu acho que nós temos que sempre separar questões políticas de questões comerciais, questões culturais. Obviamente, a China é um país que não se compara ao Brasil, não é nem pela questão política, pela questão cultural.
o Oriente ele foi civilizado de maneira totalmente independente do Ocidente e se aproximaram depois de séculos, né, de evolução da civilização. Então, veja, a China não tem dúvida que hoje ela é uma potência gigante, né? E obviamente, ela também passa por lá a produção de diversos produtos. É um mercado consumidor também de altíssima relevância. E se as empresas chinesas não vierem para o Brasil ou para Goiás, irão para algum outro lugar. E aí a gente cita o exemplo que foi fruto dessa missão feita pelo governador Ronaldo Caiado no mês de novembro do ano passado. Você dá um exemplo claro disso aí, né? Que é uma das empresas que é líder mundial na produção de motores para mais diversos usos diferentes, que é o Weichai. A gente conversou com essa empresa em novembro na China. Início de fevereiro ela já estava iniciando as operações em Tubiara, aqui no estado de Goiás. E qual foi o fator decisivo para o Weichai falar, estou indo para Goiás? Ela tinha uma filial que atendia todas as Américas baseada no México. E ela chegou para nós e falou o seguinte, olha, nós não aguentamos mais conviver com as facções criminosas mexicanas instaladas no México e nós estudamos o Brasil, que é o maior mercado consumidor da América Latina, e identificamos o local que tem a melhor segurança pública, que é o estado de Goiás. Então, se a gente está saindo do México por conta de segurança pública falha, vamos para a melhor segurança pública do Brasil, que é justamente no estado de Goiás. Secretário, inclusive, né, dia 27 chegarão jornalistas chineses através do intercâmbio, que foi uma ideia do próprio governador Ronaldo Caiado. Exatamente. Jornalistas, a gente tem intercâmbio também na área de pesquisa, né, com a Tsinghua, que é a principal universidade, é o MIT da China, em parceria com a Universidade Estadual de Goiás, já com pessoas indo de um lado para outro. Teve uma missão da UEG na China agora há um mês e pouco. Então, esse intercâmbio de conhecimento, intercâmbio comercial, de pesquisa, isso é muito importante, é fundamental essa parceria, como nós estamos abertos com diversos outros países. O espectador está ouvindo, né? Tranquilo, Paulo, acontece. Deixa que essa tosse mais pesada, mas é para ver se claro. Reage. Desculpe interromper. Não, já tinha basicamente concluído, mostrando que, assim, veja, normalmente as missões internacionais, né, e isso sempre é uma preocupação, dela não virar, né? Simplesmente você vai, faz lá, visita aqui, ali, no final não sai nada, né? Não pode ser um passeio, Não pode ser um passeio. Então, a gente procurou planejar muito bem essa missão. Quer dizer, uma missão ela só dá certo quando você, antes dela, você define exatamente o que você quer. Qual o objetivo ali do governo com essa missão? E, a partir desse objetivo, nós vamos visitar quem, quando, em que cidades. E assim foi feito. Tanto é que, em poucos meses, já tivemos o primeiro fruto de resultado dessa missão. Tá bem. Eu quero falar sobre um assunto sobre o qual a gente tem falado muito na política, que é a tal da transformação digital, né? A inteligência artificial. Ela já é realidade no governo do Estado, de alguma forma? De qual forma? E que dedo, repito, a mesma pergunta para todos os assuntos, que dedo o senhor tem essa chegada da inteligência artificial? Veja, a inteligência artificial, nós temos aqui em Goiás, em 2019, nós identificamos um grupo de pesquisadores, liderado aí pelo professor Anderson Soares, do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás, com a Thelma, sua esposa, né, que também é pesquisadora da UFG. É um grupo de pesquisadores extremamente qualificados. Então, nós começamos a política do que a gente chama dos centros de excelência. Então, o primeiro centro de excelência foi criado ali em 2019, chamado CEIA, Centro de Excelência em Inteligência Artificial, parceria do Governo do Estado com a Universidade Federal de Goiás. E dentro dessa parceria, o que nós colocamos como objetivos? Em primeiro lugar, o governo vai aportar inicialmente 12 milhões de reais, e em 5 anos o CEIA tem a obrigação de captar 50 milhões de reais a partir desses 12 milhões iniciados. Aportados inicialmente pelo governo. Captar de onde? Justamente do setor privado e desses financiadores de pesquisa aí que tem por diversas, mas principalmente do setor privado. Em menos de 5 anos, em 4 anos, sabe quanto que o CEIA captou de recursos? Mais de 200 milhões de reais. Quer dizer, falando de 4 vezes aquilo que foi comprometido.
Outra coisa que tinha nesse acordo foi a criação do curso de graduação em inteligência artificial, primeiro do Brasil, que formou uma turma agora há pouco tempo, onde ele já concorre praticamente com o mesmo nível de quantidade de alunos por vaga com o curso de medicina, onde os alunos já estão empregados a partir do segundo ano, já ganhando melhor do que muita gente formada há muito tempo. Então, Goiás hoje, ela é referência na América Latina. Eu diria que a maior referência hoje da América Latina é o C, inteligência artificial, e reconhecido no mundo já como um dos maiores centros de pesquisa de excelência em inteligência artificial. Agora, aí você me pergunta, mas e o que isso significa? Significa que a inteligência artificial hoje, ela está caminhando como protagonista das transformações diversas que o mundo tá tendo, em termos de facilitar a vida do cidadão, de automatizar, de criar novas formas de relação entre pessoas, entre empresas e pessoas, entre governo e cidadão. E isso, nós temos que ter uma preocupação muito grande, né? E isso é um ponto que eu gostaria de destacar quando eu falo de inteligência artificial, que a gente tem que diminuir a glamorização da inteligência artificial. Sabe, hoje, se você perguntar, se você chegar para qualquer empresa que quer se colocar na moda, ela nem sabe exatamente o que ela usa. Não, eu tenho inteligência artificial. Ela nem sabe do que está falando e fala que tem inteligência artificial. Então a gente tem que ter o cuidado da tecnologia, ela não ser utilizada como benefício da própria tecnologia. A tecnologia é pela tecnologia. Ninguém sabe para que está utilizando, repete que usa, não sabe se usa, mas é a tecnologia pela tecnologia. Nós temos que ter a consciência que tecnologia é ferramenta. O objetivo dela é facilitar, trazer bem-estar, facilitar a vida das pessoas. No caso do governo... É trazer resultado. Trazer resultado para o cidadão. É para isso que a tecnologia serve. Quando a gente fala de governo digital, de transformação digital, onde o Estado de Goiás evoluiu, que era o último do Brasil para o segundo, e esperamos que chegaremos em primeiro lugar do Estado mais digitalizado do Brasil, é sempre pensando no cidadão. Não é implementar a tecnologia para dizer, olha, eu aqui faço isso aqui, utilizando uma técnica assim, essa. Não. É garantindo que a tecnologia ela não passa do papel dela, que é ser ferramenta. A tecnologia não é fim, ela é meio. Então, nós temos que ter essa consciência muito forte e saber que o papel da inteligência artificial sempre deve ser como meio. Secretário, né? Temos tantos assuntos, né, Rafael? Infelizmente, sempre. O tempo está indo embora. Está aqui o Lucas Santana, que daqui a pouco chega com o TBC News, em seguida o Jornal da Cultura. Mas eu quero fazer um convite para que o senhor volte ao programa, para que a gente vá falando, aos poucos, porque são muitas coisas, sobre todo esse trabalho que o senhor coordena dentro do governo do Estado, que é importante, né? O telespectador ficou sabendo agora da sua atuação. Obrigado por ter vindo. Não, obrigado vocês pelo convite, estou sempre à disposição. Eu sei que às vezes a agenda não coincide exatamente no dia que a gente quer marcar, mas marcando com antecedência, eu acho muito importante esse trabalho. E como você disse, a gente podia ficar aqui o dia inteiro que não ia exaurir os assuntos novos a serem falados para a população, porque é muita ação que o governo tem. A gente tem aí cerca de... a gente somar os projetos individuais, a gente deve chegar aí a 3 mil projetos sendo conduzidos. Então é muita coisa. Que bom que tem muita coisa para mostrar. Exatamente. Pior é quando só tem coisa ruim. Né? E que bom que aqui tem coisas boas. Agradeço ao senhor. Eu faço aqui o convite, né, para que o senhor volte, dependendo da sua agenda, a gente acerta aqui também, porque tem dia que a gente tem um programa, tem dia que não tem. Amanhã, por exemplo, nesse horário, a TV Brasil Central estará transmitindo o Arraiá do Bem. Ah, verdade. O senhor tem dedo nele também, não? Não, eu tenho dedo, comprei lá o convite para ajudar, vou lá. Esse é um projeto liderado pela primeira-dama, que ela não abre mão de coordenar tudo ali. Eu perguntei porque eu sei exatamente disso, né? O carinho que Dona Gracinha Caiado tem com esse evento, né? Que já se tornou tradicional. Então acontece amanhã, e você, telespectador da TV Brasil Central, vai poder ver o que é que vai acontecer a partir das 19h30, com transmissão da TV Brasil Central, mostrando não apenas a festa, é bom, festa de São João. Hoje eu recebi um clipezinho com música, né? Festa de São João, Santo Antônio, São Pedro. Essa época é maravilhosa, mas não é só festa. A festa serve também para que você junte amigos, reúna amigos em benefício de alguém. E essa festa vai ter uma renda beneficente, vai ser uma festa beneficente. Exatamente. Tá? Então é isso, transmissão amanhã pela TV Brasil Central. Secretário, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite e, mais uma vez, me coloco sempre à disposição de vocês. Tá bem, muito obrigado. Vamos embora, Rafael? Vamos embora. Boa noite, secretário. Boa noite a todos. Que tenhamos uma noite abençoada. Tá bem. Lucas Santana está chegando com o TBC News. Boa noite para você
Então, até a próxima terça-feira. Até lá. Nosso trabalho está presente em todos os municípios do estado de Goiás, mostrando, não no discurso, mas na prática, que a política pode ser feita de maneira séria, honesta e competente. Política pode ser feita, sim, baseada na ética,